E então vem o diabo e tira a palavra dos seus corações, para que não creiam e sejam salvos. Lucas, capítulo 8, versículo 12. É um grande consolo que multidões tão grandes estejam dispostas a ouvir a palavra de Deus. Embora muitos possam ser como a pedra, ou como o solo à beira do caminho, ou como o solo de onde brotam os espinhos, ainda assim há uma circunstância encorajadora que a semente possa ser semeada abundantemente em uma vasta extensão da terra. Mas nem todos os pensamentos provocados pelo espetáculo de uma grande congregação são agradáveis, porque surge naturalmente a pergunta: o que resultará de toda esta pregação e de toda esta escuta? A semente celestial produzirá alguma colheita ou cairá em solo improdutivo? Ao considerar esta questão, o cristão empenhado tem em conta a condição das pessoas a quem se dirige e recorda que muitos não estão preparados para o Evangelho. Longe de serem um campo sulcado para receber a semente, são como um caminho trilhado. Eles ouvem o Evangelho e até hoje temos esperança para eles, embora não tenham intenção de permitir que ela entre nas profundezas das suas almas. O chão de seus corações já está muito ocupado. Outros pés a pisarão e apagarão rapidamente as pegadas do semeador, enquanto a boa semente permanecerá onde caiu, mas não terá lugar no homem interior. E isso não é tudo. O observador perspicaz recorda que ainda há uma outra dificuldade. O arqui-inimigo de Deus e do homem opõe-se à salvação das almas e, portanto, está prestes com o seu poder destrutivo onde quer que a semente do verbo seja semeada. É sobre este tema que vamos falar agora, a atuação de Satanás durante a pregação do Evangelho. Ele está fora de vista, mas não podemos permitir que passe despercebido, causa danos maiores se os homens adormecerem. Voltemos nossos olhos atentamente para ele e mostremos que não ignoramos suas artimanhas. Nas palavras que temos diante de nós, nosso divino Senhor lembrou aos seus ouvintes a pontualidade do diabo. Depois vem o diabo. Ele os lembrou de seu poder e tira a palavra de seus corações e seu propósito, o que é impedir a fé salvadora, para que não creiam e sejam salvos. Nestes dias, quando acontecem nossos cultos especiais, é aconselhável levar estes pontos à sua consideração, para que todos sejam avisados contra o maligno e, assim, pela graça de Deus, seus desígnios sejam frustrados. Primeiro, observe a pontualidade do mal. Assim que a semente cai à beira da estrada, as aves do céu a devoram. Nosso texto diz, e então, ou seja, naquele mesmo momento, o diabo está chegando. Marcos expressa isso. Satanás vem imediatamente. Qualquer outra pessoa pode relaxar, mas Satanás nunca o fará. Assim que um camelo cai morto no deserto, os abutres o atacam. Nenhum pássaro era visível, nem parecia possível que houvesse algum num raio de muitos quilômetros. Mas logo algumas manchas são vistas no céu e logo os devoradores estão se empanturrando de carne. Da mesma forma, os espíritos do mal descarregam suas presas de longe, e eles se apressam para realizar seu trabalho destrutivo. Um lapso pode dar oportunidade ao pensamento, e o pensamento pode levar ao arrependimento, e assim os inimigos correm para impedir o ouvinte de considerar a verdade que ouviu. Quando o Evangelho toca até certo ponto os ouvintes, quando mesmo um grau mínimo toca os seus corações, imediatamente a pontualidade do diabo é mais rápida que o voo da águia para tirar a palavra dos seus corações. Um pequeno atraso poderia colocar a semente além do poder satânico e, portanto, da prontidão da atividade diabólica. Oh, se fôssemos tão rápidos e ativos no serviço de nosso Senhor, que estávamos quase prontos para aproveitar todas as oportunidades para abençoar as almas dos homens. Sem dúvida,
Satanás às vezes age diretamente nos pensamentos dos homens. Ele sugeriu pessoalmente a Judas que vendesse seu senhor e plantou muitas outras insinuações negras nas mentes dos homens, como o insaciável abutre que comia abundante e constantemente das entranhas de Prometeu. Assim o diabo arranca os bons pensamentos que seriam a vida da alma de um homem. Insaciavelmente malicioso, ele não suporta uma única verdade divina que abençoe o coração. O diabo insere na mente blasfêmias terríveis, imaginações atrevidas, incredulidade indesculpáveis ou frivolidades vãs como granadas infernais para destruir quaisquer pensamentos recém-nascidos que olhem para Cristo e a salvação. No momento enfeitiça a mente e no seguinte aterroriza-a. Seu único objetivo é desviar do homem os pensamentos do Evangelho e evitar que se alojem na consciência e no coração. Como Satanás não pode estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo, ele frequentemente realiza sua obra maligna por meio de seus servos, enviando seus espíritos inferiores para agirem como os pássaros dos céus que devoram a semente. E estes, por sua vez, empregam vários agentes. Incidentes comuns da vida são usados com grande astúcia na má transação, de tal forma que, mesmo por coisas indiferentes em si mesmas, os propósitos do adversário são cumpridos. Talvez o pregador tenha algo especial em seu comportamento, em suas expressões ou em sua aparência, e este se torna o pássaro que devora a semente. O ouvinte fica tão absorto em alguma estranheza insignificante do ministro que se esquece da verdade que foi predicada. Talvez o pregador tenha contado alguma anedota, ou usado um exemplo, ou usado uma palavra que despertou uma lembrança no peito do ouvinte, e a palavra saiu do seu coração para dar lugar à mera vaidade. Ou se o sermão foi preservado até a sua conclusão, então ele encontrou um novo perigo. Um guarda-chuva perdido, uma confusão incomum no salão, uma zombaria sem sentido surgindo na multidão, ou a vestimenta absurda de alguma pessoa desconhecida. Qualquer um destes elementos pode responder ao propósito do diabo e arrebatar a palavra. Se o diabo nunca visita um local de culto, ele fará arranjos para estar lá quando um avivamento começar. E então o diabo vem. Ele negligencia muitos púlpitos, mas quando um homem sincero começa a pregar, imediatamente Satanás vem. Em segundo lugar, vamos anotar por um momento o seu poder e tire a palavra do seu coração. Não se diz que ele tenta fazer isso, mas que ele realmente faz. Vá, venha e conquiste. A palavra está aí, e o diabo a remove facilmente, como o pássaro levanta a semente que está à beira da estrada. Infelizmente, que influência o diabo tem sobre a mente humana e quão ineficaz é a obra do pregador, a menos que seja acompanhada pelo poder divino. Talvez um pouco da verdade permaneça na memória pela forma chocante como foi expressa, mas o inimigo a atira inteiramente do coração, e assim, a parte mais importante, a única parte importante do nosso trabalho fica arruinada. Nós podemos ser tolos o suficiente para mirar apenas na cabeça, mas aquele que é astuto, além de toda a astúcia, tem os olhos postos no coração. Se convencermos o intelecto, isso não importa. Se Satanás conseguir manter as afeições, ele ficará mais do que feliz. Para o coração do homem, a boa semente se perdeu, porque as aves do céu a devoraram. Ela se tornou uma nulidade para ele, privada de qualquer poder sobre ele. Não há vida nisso. Nenhum vestígio permanece, assim como nenhum sinal da semente lançada à beira da estrada permanecerá depois que os pássaros a levarem. Tão eficaz é a obra do príncipe das potestades do ar. Quando Satanás acha que vale a pena vir, ele vem imediatamente, e vem com um objetivo, e cuida para que sua missão não falhe. Seu poder deriva em parte da sua sagacidade natural. Caído como está agora,
Ele já foi um anjo de luz, e suas faculdades superlativas, embora pervertidas, viciadas e diminuídas pela influência destruidora do pecado, ainda são consideravelmente superiores às dos seres humanos sobre os quais ele exerce suas artes. Ele é um rival superior ao pregador e ao ouvinte juntos, se o Espírito Santo não estiver lá para frustrá-lo. Ele também adquiriu uma astúcia renovada através de uma longa prática em seu maldito ofício. Ele conhece o coração humano melhor do que ninguém, exceto o seu Criador. Durante milhares de anos, ele estudou a anatomia da nossa natureza e é versado nos nossos pontos mais fracos. Somos todos jovens e inexperientes em comparação com este antigo tentador. Todos somos tacanhos na visão e limitados na experiência, em comparação com essa serpente que é a mais astuta que todos os animais do campo. Não devemos nos surpreender que ela tira a palavra que está semeada nos nossos corações de pedra. Além disso, o seu poder principal deriva da condição da alma do homem. É fácil para os pássaros colherem a semente que fica exposta em um caminho trilhado. Se o solo fosse bom e a semente nele tivesse penetrado, teria tido maior dificuldade, a ponto de poder ter sido anulado. Mas um coração endurecido faz grande parte do trabalho do diabo. Ele não precisa usar violência ou astuta. A palavra que não foi recebida permanece na superfície da alma e ele a leva embora. O poder do maligno vem em grande parte do nosso próprio mal. Rezemos para que o Senhor renove o nosso coração, para que o testemunho de Jesus seja acolhido de todo o coração e nunca possa ser retirado. Grande é a necessidade de tal oração. Nosso adversário não é um ser imaginário. Sua existência é real. A sua presença constante, o seu poder imenso, a sua atividade incansável. Senhor, iguale-o e o supere-o. Afaste do céu os pássaros mais imundos. Quebre o solo da alma e permita que a sua verdade viva verdadeiramente e cresça graciosamente em nós. Nosso breve sermão concluiu com o terceiro ponto, que é o propósito do diabo. Ele é um grande teólogo e sabe que a salvação se dá pela fé no Senhor Jesus. E por isso teme, acima de tudo, que os homens possam acreditar e ser salvos. A substância do Evangelho reside nestas poucas palavras: creia e você será salvo. E na proporção em que Satanás odeia o Evangelho, devemos valorizá-lo. Ele não tem tanto medo das obras quanto da fé. Se ele puder levar os homens a agir, ou a sentir, ou a fazer qualquer coisa em vez de acreditar, ele ficará satisfeito. Mas ele tem medo da fé, porque Deus a vinculou à salvação. Todo ouvinte deve saber disso, e por isso deve voltar sua atenção para o ponto em que o diabo considera digno de sua atividade mais importante. Se o destruidor trabalha para impedir que o coração creia, o sábio deve estar alerta e ver a fé como a única coisa necessária, para que não creiam e sejam salvos. Satanás remove a palavra de seus corações. Nisso também há sabedoria escondida na astúcia do inimigo. Se o evangelho permanecer em contato com o coração, a sua tendência será produzir fé. A semente que fica na terra brota e produz frutos, e assim o evangelho manifestará a sua força viva se permanecer no homem, e por isso o diabo se apressa em removê-la. A palavra de Deus é a espada do Espírito, e o diabo não gosta de vê-la permanecer perto do pecador por medo de que isso o machuque. Ele tem medo da influência da verdade sobre a consciência e, se não consegue impedir o homem de ouvi-la, esforça-se para impedi-lo de meditar nela. Assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Destruir o que foi ouvido é o método satânico de impedir a fé. Aqui temos novamente uma palavra prática para os ouvintes da prudência. Mantenhamos o evangelho perto das mentes dos não convertidos. Na medida do possível, semeemos repetidas vezes, para o caso de uma semente criar raízes.
Os camponeses costumavam plantar certas sementes para colocar uma para a minhoca e outra para o corvo, e depois uma terceira para que certamente crescesse, e devemos fazer algo semelhante. No livro de Jeremias, o Senhor descreve assim a sua própria ação. Embora eu vos tenha falado cedo e sem cessar, não ouviste, e eu vos chamei, e não respondestes. De fato, se o próprio Senhor continua a falar a uma raça que não responde, não precisamos murmurar, porque grande parte da nossa pregação parece vã. Há vida na semente do Evangelho, e ela crescerá se puder ser introduzida no solo do coração. Devemos, portanto, ter fé nisso e não sonhar em obter uma colheita, exceto pelo método antiquado de semear boas sementes. O diabo, obviamente, odeia a palavra, mas vamos nos apegar a ela e semeá-la por toda parte. Leitor ou ouvinte, você já ouviu o Evangelho muitas vezes, mas ouviu-o em vão? Então o diabo tem muito mais a ver com você do que você imagina. Esse pensamento é agradável para você? A presença do diabo é corrupta e degradante, e ele tem pairado sobre você como os pássaros fazem sobre uma estrada larga, e pousando em você para tirar a palavra de você. Pense nisso. Você está perdendo a comunhão com o Pai e seu Filho Jesus Cristo devido à sua incredulidade, e em vez disso, está tendo comunhão com Satanás. Isso não é horrível? Em vez do Espírito Santo habitar em você como habita em todos os crentes, o príncipe das trevas está fazendo de você seu abrigo, entrando e saindo de sua mente como lhe agrada. Você se lembrará do sonho de Jacó como escada e dos anjos subindo e descendo entre o céu e o lugar onde ele estava. A experiência de sua vida poderia ser expressa por outra escada descendo para o abismo escuro e os espíritos imundos. E suba e desça os degraus e chegue mais perto de você. Isso não te assusta? Que o Senhor conceda que você se assuste. Você quer uma mudança? Que o Espírito Santo transforme o seu coração em solo bom, e então a semente da graça divina crescerá em você e produzirá fé no Senhor Jesus.